Queridos irmãos, continuando a sequência sobre paternidade responsável, hoje estaremos aqui falando sobre pais abençoadores, filhos abençoados, e refletindo sobre a vida de Isaac e Rebeca, onde Abraão, o pai de Isaac, que foi um pai que se importava muito com seu filho, e ele foi, consagrou seu filho a Deus e pedia esposa para ele, segundo o coração de Deus. Está lá em Gênesis capítulo 24. Então Abraão pede o seu servo que busque esta esposa para Isaac. E aquele servo, em dúvida, lhe responde: mas talvez a mulher não queira me seguir. E Abraão, convicto da vontade de Deus e de que ele seria respondido por Deus, ele disse: o Senhor Deus, em cuja presença eu ando, enviará contigo o seu anjo e levará a bom termo a sua jornada, para que da minha família e da casa de meu pai tomes esposa para meu filho. Então sabemos que Abraão, o pai da fé, ele dava exemplos de sintonia com Deus, um homem de Deus. E houve essa confirmação quando o seu servo chega naquela terra de Labão, que era irmão de Rebeca, e de Betuel, o pai de Rebeca, conta-lhes toda a história do motivo da sua ida ali, depois de uma viagem, uma grande jornada, e eles respondem para aquele servo: isto procede do Senhor, nada temos a dizer fora da sua vontade. Eis Rebeca na sua presença, a filha de Betuel. Toma-a e vai-te, seja ela mulher do filho de teu senhor, segundo a palavra de Deus. Então houve um encontro de Isaac e Rebeca. Ali foi o casamento, a aliança que Deus fez a eles. Isaac, aquele que nasceu e que foi motivo de riso na sua família e todos ao redor, não é? Agora, com 40 anos, ele toma esposa a Rebeca. Deus ouve a oração de Isaac depois de 20 anos por sua esposa, que era estéril. Durante 20 anos eles não tiveram filhos. Está lá no capítulo 25, no verso 21. E o Senhor lhe ouviu as orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Imagina que alegria nesta casa. Agora Rebeca tem filhos. E cumprindo-se o tempo de dar luz, eis que nasceram gêmeos, sim, filhos. Era Isaac de 60 anos quando Rebeca deu à luz. 2 filhos, 2 diferenças. Eles cresceram. Esaú se tornou um perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, um homem pacato que habitava em tendas. Pai e mãe dividindo preferências. Isaac amava mais a Esaú, porque ele gostava de saborear da sua caça. Mas Rebeca amava a Jacó. Olha o reflexo do grau da afetividade dos pais para com os filhos. Vemos claramente na vida das crianças durante o tempo da formação do caráter de cada uma, através das atitudes dos pais, que tem um poder muito grande e reflete isto no comportamento dos filhos. Em Gênesis, no capítulo 25, 29 a 34, certa feita, devido a uma circunstância que se encontrava Esaú, cansado e com muita fome, se aproxima de seu irmão Jacó, que havia feito um cozinhado de lentilhas e tinha também pão, e pede que ele dê, pois ele estava faminto. Jacó aproveita da situação e faz uma chantagem a seu irmão Esaú. Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura.
aí te darei a comida. Esaú, de tão faminto que estava, aceitou a troca. Naquela época, o filho mais velho, no caso, era Esaú, que tinha o direito de ser abençoado pelo pai. Então vê-se claramente aí um caráter e personalidade já formados de um jovem que carregava com certeza sentimentos desde a sua infância de ciúmes e inveja de seu irmão. Exemplo, com certeza Jacó, ainda criança, não é? Ouvia sempre em sua casa que seu irmão Esaú havia nascido primeiro e por isso, segundo a tradição, teria mais direitos, inclusive de receber primeiro a bênção do pai. Um lar abençoado, porém, enfrentou lutas, conflitos e contendas. Isaac foi muito abençoado através da vida do seu pai Abraão. E Deus também o abençoou e lhe disse: habita na terra que eu lhe disser, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Então, Deus abençoando Isaac, dizendo: eu estou te abençoando, você será próspero por causa do seu pai, porque ele era um homem abençoado. Então, vem aí um exemplo e legado de um homem como Abraão. Mas hoje também nós podemos seguir exemplos e legados dos nossos pais. Eu mesma tenho um exemplo lindo, maravilhoso do meu próprio pai, que já não está aqui mais neste mundo. Uma de muitas características marcantes foi de ser um homem generoso e de bom coração. E aí, depois que nós chegamos a uma certa maturidade de vida, não é? E adquirimos mais experiências de vida familiar, a tendência é, graças a Deus, imitarmos ou fazermos coisas boas que nossos pais deixam como legados para nós. E por Deus ter abençoado os nossos pais, as mesmas bênçãos nos acompanham, assim como foi com Abraão e a sua descendência. Então, concluindo, como temos exercido, irmãos, a paternidade de acordo com a vontade de Deus, para que deixemos legados aos nossos filhos ou netos. Qual tem sido o nosso testemunho diante da família que Deus nos colocou para cuidar e administrar? Sabendo que, conforme a palavra de Deus, aquilo que semeamos, também colheremos. Que possamos andar, então, de acordo com a boa e agradável vontade do Senhor e sermos canais de bênçãos para nossos filhos e as próximas gerações. Deus os abençoe.